Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, estou aqui desta vez nesse canal para falar sobre a questão da greve dos professores, esse concurso, para o PSS, que é Processo Seletivo Simplificado, em plena pandemia, e a questão da política desse secretário, desse governo, em relação aos professores, desde que eu entrei no sistema de educação através do PSS estadual, o sistema público estadual. Eu me formei esse ano em letras, só que eu já tinha tentado o PSS algumas vezes durante já a formação, porque é um sistema de classificação. Você fez 50%, 25%, 50%, 75% da faculdade ali, ou eu que já tinha faculdade de jornalismo, poderia já concorrer, ganhava pontos, porque é tudo uma classificação de títulos, enfim, então tem um processo, assim, que eu acho até interessante, essa questão da titulação. Depois de um ano de experiência, você ganha um ponto, enfim, é um processo até bacana. E quando eu comecei a ir atrás disso, eu reprovei, acho que 3 vezes, na questão da documentação. Porque assim, você faz se inscreve, coloca lá os títulos, depois tem que levá-los para provar. Aí assim, pensa numa coisa burocrática, você tem praticamente 24 horas, menos, porque pensar que tem a noite nisso, para reunir tantas documentações e certidões, você fica louco assim, correndo. Fora exame médico, que você tem que pagar, aqueles exames mais furados, que eu nunca vi igual. Me desculpe aí os médicos, mas do trabalho, sabe? Mas tem coisas assim que se pensa, para que isso? As certidões, você até não paga algumas se você não estiver trabalhando. Eles pedem a carteira e olha, e daí não cobra. Caso contrário, se for registrado numa escola particular, alguma coisa, você teria que pagar. E assim, na terceira vez que eu consegui passar, de tão burocrático que é, e assim, não é coerente. Você tem que levar original e cópia. Aí eu pensei, tá, o original do meu diploma de jornalismo tá aqui na parede num quadro. Eu levei o quadro. Então assim, eu critico também o sistema, assim, da educação ali, porque em uma das documentadoras, ela não olhou, falou, não, você não vai dar aula de jornalismo, então eu não vou ver isso. Quer dizer, ela deveria, assim, ver, e ela não viu. Mas enfim, eu também critico a instituição, eu critico os professores, eu sempre critiquei professores. Hoje, eu sou mais professor que jornalista, então eu vejo também de um outro ângulo, eu continuo criticando professores, por exemplo, que escrevem mal, não que eu escreva tão bem, eu acho que eu tenho que continuar aprendendo, enfim, mas quando eu vejo uma pedagoga, um professor falando para mim fazer, ou outros desvios da gramática padrão, e eu acho assim, é difícil, não é preconceito linguístico, não é isso. Só que você acha que a ferramenta dele de trabalho ele deveria saber, que não se deve falar assim. Agora eu jamais vou exigir isso, esse padrão de fala, de uma outra pessoa que esteja fora do ensino. Poderia ser até formado, de repente, em outras coisas, na área da saúde, enfim, entendeu? Eu não tenho preconceito linguístico, que eu também acho terrível, qualquer tipo de preconceito, Se você me segue aqui no canal, porque tem várias playlists, eu noto assim, conforme o assunto tem gente que sai, assim, porque eu escandalizo um determinado tipo de gente, tem gente que está aqui por causa do meu primeiro livro, destinado aos membros da congregação cristã, e ao mesmo tempo eu sou jornalista, eu sou professor, eu sou escritor, mas está tudo aqui canalizado. Então eu penso assim, uma hora vai filtrar e vai ficar essas pessoas
que gostam do que eu falo, se acha que é interessante, que já leram meu livro, e se foi esse primeiro que consegue separar as coisas, enfim, né? Porque eu tento ver de vários ângulos, assim, né? As coisas que é uma herança do jornalismo que eu também fui aprendendo com o tempo. Né? Tudo se aprende, a gente não pode parar de aprender. Mas enfim, então o que está acontecendo agora? Nós temos ali a greve de fome dos professores, que já está em 100 e poucas horas, né? Eu fui lá, tem um vídeo aqui, que eu postei, eu vou lá de novo. Eu não fico lá, assim, eu deveria, por várias questões. Uma delas é porque eu dou aula também particular, o dia inteiro dando aula particular, mas quando eu posso eu vou lá dar um apoio nas redes sociais, eu estou apoiando. E assim, esse governo e esse secretário, eles perseguem a educação. Porque o PSS, simplificado, é injusto, é uma mão de obra barata. Nós pegamos as aulas que professores concursados não querem. Tem gente que fala que nós somos o lixo da educação, e eu acredito que somos mesmo. A gente pega turmas assim, esparramada por colégios, enfim, sabe, que ninguém quer. E nós não temos direitos, assim, há até um preconceito entre os professores em relação ao PSS. E tem gente que há muito tempo é PSS, porque assim, não conseguiu passar no concurso, né? Desde que eu comecei a dar aula, não teve concurso, assim. E assim, eu não sou contra esse agora, porque até uma pessoa aqui começou a me atacar, uma professora, porque ela pensa diferente, ela me excluiu do Face, ela fez um favor de me excluir, porque eu já estava por aqui com essa pessoa que eu conheço ela, assim, não pessoalmente. Porque assim, eu não sou contra o concurso, até em plena pandemia, não, a gente se cuida, vai e faz. E quanto a isso, eu não critico. Porém, por que não um concurso definitivo? Por que ser pago esse concurso? Parece assim que eles querem ferrar, vamos usar um termo coloquial, com o professor. Porque eles acham, a gente vai levantando as coisas, questões, que porque a gente ficou em casa na pandemia, que nós não trabalhamos, mas a gente trabalhou bem mais. Porque pela tecnologia, toda hora respondendo pais, e isso e aquilo, tentando resgatar alunos, que eu também já fiz vídeo nas minhas redes sociais, brincando com esses resgate dos alunos. Então um monte de coisa aconteceu, sabe? E vem acontecendo, que leva a crer que é a perseguição desse governo. Fora questões engraçadas, sabe? De empresas sem licitação ligada a essa tecnologia aí que fizeram para as aulas online. E então assim, descaradamente, você vê assim que é uma injustiça, desde ali da documentação, de coisas assim, até provar que você se inscreveu, você tem que provar. Eu não consigo, a burocracia, eu acho assim, até certo ponto é bacana, para dar segurança, para acontecer, para evitar, por exemplo, eu morei nos Estados Unidos, eu vi que o que aconteceu no 11 de setembro jamais aconteceria no Brasil por conta da nossa burocracia, só que ela é exagerada. Eu tenho que provar que eu me inscrevi. Poxa, se eu fui chamado ali, se eu estou numa lista, para que me provar que eu me inscrevi? Umas coisas assim absurdas que faz a gente dar risada, assim. Né? Mas voltando à questão aqui desse secretário e do governador, é perseguição, não passa disso. E agora cobram dos professores, então para mim também eles querem levantar uma graninha ali, tipo assim, ó, vocês ficarem em casa sem fazer nada, então agora devolvam um pouco. E não dá para entender. Eu e minha esposa a gente pagou, né, que vamos fazer inglês e português o teste, algo bem salgado para a nossa realidade. Até porque a gente, como PSS, nós tivemos que devolver as aulas dos professores que esse governo cortou as licenças. Então eles voltaram às aulas que a gente pegou, que não eram fixas, né, definitivas, a gente tem que devolver. Então nós vimos nosso salário reduzido assim, em questão de dias pela metade ou menos. Então assim, é uma sequência de injustiças. E agora esse concurso, quer dizer, você paga, você se expõe ali ao vírus, que também não é questão, mas tudo bem, ele se expõe. E não é certo que vai conseguir aula, porque depois pode não sobrar aula. Tem muita gente que não conseguiu. Eu consegui porque era assim, era gente que não quis, que estava em licença. Agora, para não dizer que eu estou sem aula, eu estou com 3 grupos apenas. Eu tive que devolver mais de 20
30 horas eu devolvi. Assim, para professores que foram obrigados a voltar. Então agora eu vou ter que pagar para estar nessa mesma situação. E não é definitivo, né? No outro ano eu tenho que fazer de novo isso aí. Então é injustiça. Injustiça. A população tem que saber, tem que falar sobre isso. Porque a grande imprensa não está divulgando os professores lá fazendo greve de fome. Não estão. Apenas as mais alternativas. Então, assim, meu canal não está tendo muita representatividade, muita, né? Porque agora que eu estou mais assíduo assim, mas se você ouvir esse vídeo, assistiu, pensa nisso e compartilhe, converse, apoie os professores. Porque eu não quero dizer que não tem professor ruim, tem muitos professores ruins, mas tem muitos professores bons também. Tem muitos professores bons que querem dar uma boa aula. Eu nem me coloco no melhor exemplo, porque a parte da burocracia ali, eu realmente me atropela, mas em sala de aula eu me considero um bom professor, sim, porque eu falo inglês fluente, eu sou escritor, então o português eu estou sempre tentando entender essas regras de uma língua tão complexa. Tanto eu quanto a minha esposa, ela revisa meus livros, a gente conversa, eu falei para ela, nós não temos medo da prova, porque quando aquela pessoa me atacou, ela falou da injustiça do PSS no sentido de haver uma máfia ali. Mas ela não entende, ela não entendeu, porque, sabe, ela é burra, ela é uma burra. Tem professores há 10 anos no PSS. Sim, se ele está lá em cima na classificação, ele vai ficar 10 anos. Ele tem, dentro dos PSS, se você tem uma boa classificação, você escolhe as aulas. Você pode pegar todas e não sobrar para mim, por exemplo, que sou ali o segundo. É normal isso, só que ela não entende, né? Essa pessoa não entende. Então, né, falei aqui um pouco de todas essas questões, assim. Não é motivo, então faça um concurso. Poderia ser até mais pesado do que esse, que aliás já é uma coisa que sinceramente eu não entendo, como erra uma, anula duas, alguma coisa assim. Eu não consegui entender isso, sinceramente. É coisa assim feita, assim, sabe, coisa mandada, né? Poderia ser um concurso, enfim, mais pesado para definitivo, que a gente ganha pouco e nós não temos direito algum. E agora temos que pagar. Sabe, é uma coisa muito absurda. Eu estou assim perplexo com isso e já estava antes por conta da burocracia e agora essa realidade, né? Critiquei tanto o jornalismo, né? Já falei isso aqui várias vezes, escrevi um livro sobre isso, a minha dissertação de mestrado é sobre isso e agora me deparo com essa realidade do ensino no Paraná. Né? Mas vamos ver, né? Porque governos caem e amanhã é um outro dia, né? Amanhã é um outro dia. Até mais.